Queridos, a paz do Senhor. Amém. Confesso para os irmãos, que estou alegre. Fui cometido por uma alergia muito forte, me levou à UPA e eu fui para o trabalho e comi uma coisa no serviço, o negócio piorou mais ainda. Mas amanhã eu vou estar no hospital para conversar com o médico, para saber o que houve. Mas nós estamos nesse mês de oração e jejum, Pastor, ele leu a passagem, que se encontra em Mateus 6, até o versículo 18, e foi muito claro, o que foi falado. Peço à igreja que nos ajuda em oração, porque a responsabilidade ela é muito grande. Não sou muito de tomar tempo, eu entrego o que Deus manda e desço logo para que nós não venhamos infartar os irmãos. Amém? Louvado seja Deus. Permita-me fazer uma introdução, de que nós vamos falar no nome de Jesus, Vamos apenas deixar uma passagem. Eu tenho uma mensagem a trazer que se encontra no livro de Daniel. Abra suas Bíblias, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Quero falar aqui da passagem, Daniel, capítulo 6, Mas, permita-me fazer uma introdução. O jejum, ele é importante em nossa caminhada. A oração é de um valor único em nossas vidas. Mas, nós jejuarmos, entendemos que temos que orar. Primeiro nós oramos e depois nós vamos jejuar. Porque a oração ela vai te dar força para você jejuar. Então o que nós estamos falando, que o jejum ele te fortalece como crente. Ele traz uma força, talvez que você nunca teve, para permanecer na vontade de Deus. Eu tenho certeza que cada um dos irmãos aqui já jejuaram. Talvez aqui, as crianças talvez não, mas os irmãos já jejuaram. Tem pessoas ainda que eu vou fazer um jejum de meia-noite a meio-dia. Você dorme de meia-noite e acorda meio-dia. Pronto. Algumas pessoas fazem esse jejum. Vocês acreditam, não é verdade? Sim. Não estou aqui querendo usar a palavra para maltratar os irmãos, mas eu também já fiz esse jejum. Porque muitas vezes eu trabalhava no culto de libertação e eu falava, eu vou jejuar. Aí quando acordava meio-dia, eu falei, Jesus, muito obrigado por esse jejum. Pronto, acabou. O jejum foi entregue, mas a oração ela não foi esquecida, ela foi feita. Aleluia. Então você tem que auxiliar a oração e o jejum junto. Aleluia. Mas eu tenho certeza que o propósito que Deus tem para conosco, ele é grande. Então que Deus venha te fortalecer no nome de Jesus. Aleluia. Em Lucas, eu queria que alguém rapidamente, irmão, só para me deixar essa passagem, em Lucas 2,37, aleluia, Lucas 2,37, leia para mim, irmão, por favor, aleluia, Lucas 2,37, glória a Deus, só para me entregar essa introdução. E era viúva, de quase 84 anos. Não se afastava do templo, servindo a Deus noite e dia em jejuns e orações.
não se afastava do templo, servia a Deus todos os dias em jejum. Essa mulher era forte. Essa mulher tinha intimidade. Amém? Então vamos ler a passagem qual nós queremos falar. No nome de Jesus. Daniel 6. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 satrapas que governasse em todo o reino, e sobre eles 3 ministros, dos quais Daniel era um, e os quais esses satrapas dessem contra para que o reino não fosse prejudicado. Então o mesmo Daniel era superior a esse satrapa e o ministro, porque nele havia um espírito superior. A minha Bíblia diz superior, talvez outra diz diferente. E o rei pensou constituí-lo sobre todo o reino. E então os ministros e os satrapas procuraram ocasião para acusar Daniel a respeito da administração do reino, mas não podia achar nenhum motivo de acusá-lo, nem falta alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhuma negligência, nem falta. Pode se assentar. Glória a Deus. Queridos de Deus, nesta noite a palavra de Deus diz que o rei levantou alguns homens para fazer parte do reino, o qual para poder colocar as coisas em ordem. E Daniel, homem de Deus, estava nele, junto, no meio daqueles homens. O rei queria constituí-lo com mais autoridade. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos, que ao fazer isto, ao pensar no rei, aqueles seus amigos ficaram, atribulados, chateados, porque ele tinha algo diferente que os outros não tinham. A Bíblia vai dizer, querido, que Daniel orava todos os dias. A Bíblia vai dizer que Daniel vigiava todos os dias. A Bíblia está dizendo que Daniel orava 3 vezes ao dia e também jejuava. Mas agora o ciúme entrou no coração daqueles homens. Por que ele seria o maior de que nós? Vamos tentar criar algo para poder prejudicar esse homem. Mas com toda essa vontade, com toda essa busca, ele permanecia fiel. Ele permanecia na direção de Deus, na vontade de Deus. Mas aqueles homens agora, eles querem prejudicar e não tira isso da sua cabeça. Mas como nós vamos fazer isso? Ele é fiel. Ele é fiel a Deus em primeira parte. Ele é fiel ao rei em segunda parte. Ele é fiel à oração em terceira parte. Ele é fiel em jejum. Não tem como achar nele culpa alguma para poder prejudicá-lo. Aleluia. Então agora, aqueles homens, eles tentam levantar um edito para poder ir fazer algo contra Daniel, porque quantas das vezes eles passavam pela casa de Daniel, permita falar, e Daniel estava lá, em oração.
Você sabe quando você está em oração, seu vizinho passa perto, aí escuta, nossa, a irmã está orando, nossa, o pastor está clamando, nossa, aquele jovem está clamando. Aí a pessoa fica, mas ora todo dia, mas ora toda hora. Parece que isso não tem importância, mas o Espírito de Deus, ele te toca de uma maneira que você começa a buscar e buscar. E Daniel fazia dessa maneira. E vendo Daniel, eles falaram, vamos levantar um edito, vamos chamar os demais e nós vamos fazer para que só seja proclamado o nome do rei. Só o rei que tinha que ser falado. Só o rei que tinha que ser apresentado. Se não for dentro disso, nós podemos prejudicar ele. E Daniel, querido, ele não saiu do teu propósito. Permita descer? Posso? E Daniel não saiu do seu propósito. Daniel, ele continuou a orar. Você sabe quando a pessoa tenta botar você em maus lençóis, e aí você para e você fica, não vou mais orar, não vou mais jejuar. Muitas das vezes é aquela pessoa que você estava orando por ela, mas ela não entendeu, e aí coloca você em maus lençóis. Aí você fala, não oro mais por ela, não clamo mais por ela, não vou jejuar por ele, não quero mais saber dessa pessoa. Mas Daniel não. Daniel, depois soube de tudo isso, ele permaneceu orando, porque a vitória dele estava debaixo da oração. Eu vejo Jesus agora subindo no monte para orar. Os discípulos ficavam e Jesus subia para orar, porque Jesus sabia o que estava por vir sobre a vida dele. A questão é quando você para de orar. A questão é quando você deixa de acreditar na oração e coloca, senta e não quer mais orar. Agora, quando você permanece em oração, a vitória vai chegar. Ainda que a vitória chega devagar, porque para que correr Deus, irmão, tem coisas que Deus vai te dar devagar. Meu Deus! Papai! Está entendendo, pastor? Tem coisa que Deus vai fazer na tua vida lentamente, porque Ele te conhece, Ele sabe quem você é. Porque se Ele chegar e derramar na tua vida, talvez você não aguente e joga fora. Meu Deus! Mas Ele vai fazer devagar. Ou tem pessoas que Ele derrama logo tudo. Toma. Aí a pessoa, sabe por que Deus faz isso? Porque sabe que vai segurar. Recebe, pastor? Então recebe aí. Fala para Então acontece, querido, que Daniel, ele permaneceu na sua posição. Ele não saiu do querer de Deus. Só podia adorar o rei. Só pode se prostrar para o rei. Só pode falar o nome do rei. Se falar o nome de outros deuses, o negócio vai ficar estreito. Mas Daniel começou a clamar a Deus. A Bíblia diz que a janela se abria virada por Jerusalém, e ele começou a orar e foi pego. Foi pego orando. E quando foi pego orando, querido, levaram até o rei. Olha, Daniel foi pego clamando outro Deus, que não fosse o Senhor, ó rei. E pela lei do Medo e do Persa, o tal tem que ser castigado. Aleluia. E o rei amava Daniel. Alabaçu de comanaço. O rei via em Daniel algo que aqueles homens não estavam querendo ver. Ouvia e dizia que não queria ver, porque tinha ciúme. Aí chega até ao rei. O rei manda trazer Daniel. E quando traz Daniel, Daniel se apresenta. E o rei agora autoriza que ele fosse jogado. Aonde, igreja? Aonde, igreja? Na cova dos leões. Quantas vezes vocês foram autorizados para tirar a tua alegria? Quantas vezes
algumas palavras humilharam o teu sentimento? Quantas vezes você foi pisado sem causa nenhuma? Nenhuma. E você fala, poxa vida, eu fiz de tudo para ajudar, mas aí agora estou vendo. Quantas vezes? Aleluia. Mas sabe qual é a questão? Você estava orando como Daniel. Você estava jejuando como Daniel. Eu não sei qual é a quantidade de oração que você faz durante o dia. Talvez eu não faça nem o que você faz. Talvez eu chego lá, tomo meu Jesus, acabou. Você sabe aquela oração confusão? Que nem você entende. Dobra o joelho rapidinho. Amém. Uma preguiça que tem de dobrar o joelho. Se você não tiver um tempo para Deus, para poder chegar, ó Deus Todo-Poderoso, leão da tribo de Judá, Cordeiro de Deus, fala comigo. Sabe aquele momento que você precisa ter uma particularidade com Ele? É esse momento que você deixou para trás. Mas sabe o que Daniel fazia? Ele descia, abria a janela com alegria e não se preocupava quem iria passar, quem iria condenar, quem iria apontar, quem iria falar mal dele. Ele não queria nem saber, ele queria orar, ele queria clamar, ele queria dizer: eu te amo, ó Deus da minha salvação. É o momento que você tem para Deus, que muitas vezes a porta bate. Tem o teu momento. Muitas vezes eu estava orando, acordava de manhã. Aí eu falei assim, acordava 4 horas da manhã, eu sempre fui de acordar cedo. 4 horas da manhã. Sentei na beira da cama, falei, Senhor, guarda a minha vida, tem misericórdia. Aí Deus falava aqui assim, desce. Dormia lá no quarto de cima, descia. Estou na escada, descendo a escada, aí me dá vontade de dar um louvor. Eita glória! 4 horas da manhã, o vizinho vai ficar meio chateado. Que é isso? Aí descia para a sala. Vou voltar, segura aí. Descia aí e começava, Senhor, guarda a minha vida. Aí vem aquela vontade de chorar. Senhor, eu estou aqui, Senhor. Não desista de mim. Não me joga fora da tua presença. Senhor, sou pecador e é verdade. Mas se a tua mão estiver sobre mim, eu vou me levantar. Aleluia. Aí naquele dia, o dia todo era só oração, irmão. 8 da manhã o vizinho falava, pastor, o senhor está orando desde 4 horas da manhã, pastor. Por favor, a gente tem que dormir. Eu falei, eu estou dentro da minha casa, tá bom, pessoal? Eu estou dentro da minha casa, eu um pouco bravo. Estou dentro da minha casa. Eu preciso orar. Eu preciso clamar. A Bíblia diz assim, clama a mim, responder-te e anunciar-te coisas. Mas presta atenção, estou orando. Aí Deus vai me dar uma revelação, que uma casa ia pegar fogo. Eu falei, Senhor, o que é isso? Aí Deus falou, aquela moça ali, eu falei, irmã, presta atenção, eu estava orando, Deus falou para tomar vigiar na tua casa, hein? Senão vai pegar fogo aí. Ela, amém, pastor, amém. Chegou mais tarde, o filho dela briga, ele taca fogo na casa. E ela ia sair, não saiu por causa da revelação. Precisamos estar em oração. Porque Deus quer falar conosco, irmãos. Aí Deus está procurando os adoradores. Onde estão meus adoradores? Olha, irmão, muitas das vezes acho que Deus vai fazer assim, ó. Onde estão meus adoradores? Não está chegando ninguém. Onde estão os adoradores? Diga amém. Que me adorem em espírito e em verdade. Daniel agora, ele entra dentro da cova dos leões. Foi posto, botou uma pedra, tampou. Mas o Senhor lembrou das orações de Daniel. O Senhor lembrou do jejum de Daniel. Lá na cova dos leões, irmão, aqueles leões, eu posso dizer que já não se alimentava alguns dias, ou alguns meses, não sei. Parece que tudo foi preparado. Mas quando ele entra, deixa eu descer aqui. Quando Daniel entra, pastor, olha como é que entra. Ele não entra correndo não, com medo não, ele entra calmo. Sabia no Deus que ele estava servindo. Ele olha para o lado, ele vê o leão. Ele olha para o outro, ele vê outro leão. Mas ele olha na frente, ele vê quem? Jesus.
Ele começa a ver o Espírito Santo agindo, dizendo para ele: Daniel, eu estou aqui. Daniel, fica tranquilo, eu estou na tua frente. Não tem leão, não tem onça, não tem nada. Eu sou o que sou. Daniel entra. E quando ele entra, ele procura um lugar para poder se encostar. A confiança, ela tem que nascer dentro do teu coração. A intimidade é tua. Você, o pastor, tem uma intimidade maravilhosa, porque quando fala, a gente dá glória, não é porque ele pediu, não, é porque a gente sente a alegria da palavra. E a intimidade é sua. A intimidade você tem que ter. Você tem que levantar a mão, e o Senhor tem que ir diante de você. E Daniel agora, ele se encosta em algum lugar. E o rei, engraçado que o rei agora sai daquela situação triste. Mas ele fala assim: olha, o seu Deus que tu serve, ele te livrará dos leões. O Deus que você serve vai te livrar desses problemas que estão te assolando aí. Dessa dificuldade, dessa luta. Falaram que você não vai vencer. Sabe que você tem que falar: já venci porque aceitei Jesus. Falaram que você não vai crescer. Já cresci porque Ele me fez crescer. Falaram que você não vai ter brilho. Já tenho brilho porque o Espírito Santo habita em mim. A questão é que quando fala e você pega uma palavra negativa e joga para dentro de você, e aí você começa a baixar. Nossa, falaram que eu não vou crescer, meu Deus, o que vai acontecer na minha vida? Não, já cresci, o que é isso? Eu sigo o leão da tribo de Judá, eu sou servo do Senhor, Ele está sobre mim, o Espírito Santo me chamou para fazer esta obra, então eu já cresci. Glória, glória a Deus. Aí Daniel agora vai descansar, permita-me falar, foi descansar, sim, porque você serve a Deus, ele foi descansar. Foi dormir? Foi. Passou o sono, passou, ele dormiu. Mas antes de dormir, ele orou. Ele para e começa a adorar a Deus. Quantos estão adorando a Deus no meio da dificuldade? No meio da luta, quantos estão adorando a Deus? Aleluia. E sabe o que acontece? Daniel agora, vem o amanhecer. O rei, preocupado, lá no seu palácio vai correndo. Daniel! Ô Daniel! O teu Deus te livrou! Aleluia a Deus! Deus está dizendo assim, ó, eu te livrei. Aleluia! Você sabe que eu falo que Deus te livra, pastor? Porque todo dia o Senhor vai trabalhar, ou outros vão trabalhar. A bala perdida, ela faz isso, ó. Aí você passa no meio de uma situação e nada te acontece. Deus está te livrando todo dia. Sabe por quê? Ele ouviu a tua oração. Ele aceitou o seu jejum. Aleluia, glória, glória. Então esse é o mês da vitória. Esse é o mês que vai mudar a tua história. Esse é o mês que vai fazer milagres em tua vida. Glória a Deus, aleluia. A Daniel responde a ele: ó rei, o meu Deus, a quem eu sirvo, ele me livrou dos leões. Mandou, o rei manda agora tirar. Tira. Eu vejo quando Jesus agora ele vai lá no túmulo de Lázaro. Interessante. Ele chega todo mundo ali. Palavra negativa. As pessoas têm rápido na ponta da língua. Já cheira mal. É 4 dias. Tem jeito não. Jesus não perguntou o que cheira mal. Jesus não perguntou o que é 4 dias. Jesus não perguntou o que nada. Vou despertar deste sono. Nem falou que ele morreu. Quem tem palavra negativa muitas vezes somos nós. Porque Jesus vem dizendo para você: eu sou o teu Deus. Ele chega para Moisés e ele fala assim: quando tu for lá, Moisés, diga que eu sou, te enviou a voz. Ele falou: ó Moisés, você vai lá e ó, chega lá e fala que eu falei
não, eu sou Moisés. Ele quis dizer para Moisés, quem manda sou eu, a história é minha, o poder é meu, a autoridade me pertence, o Espírito é sobre mim. Não é você que domina nada, Moisés, sou eu. Aí ele chega para Lázaro, Lázaro, vem para fora. Uma autoridade tão linda, vem para fora. E aí a morte, quando ouve isso, larga Lázaro, sai fora, senão eu vou morrer. Morrer é muito bom, né? Mas eu creio que ela morreria também, se ela permanecesse ali. Mas ela deixa e Lázaro vem para fora. Sabe por quê? Ouviu a voz de Deus. Muitas vezes Deus está falando com você dia e noite. Muitas vezes Deus está falando com você de manhã. Muitas vezes está falando com você de tarde. E muitas vezes você esquece que Deus falou com você durante o dia e nem se postou nem um minuto para adorar, para dizer que Ele é grande, para dizer que Ele é poderoso, para dizer que Ele é leão da tribo de Judá. Oh, aleluia. Você sabe o que Deus quer mover algo na tua vida para que o homem possa ver quem Ele é sobre você. Uma vez eu estava no hospital do INCRA. E eu trabalhava lá, eu era chefe de um setor da cozinha, que eu sou cozinheiro, tá, pessoal? Esquenta a cabeça não. Sem fazer muita coisa boa não, mas a gente vê. Mentira é pecado. Tá certo, eu faço tudo. Eu confesso e peço perdão. Presta atenção, é isso mesmo. Não tinha pecado, vou mentir não. Então entenda bem, estava ali. Aceitei Jesus dentro daquele hospital. Deus mandou um anjo, é rápido. Um anjo chamado Ednei. Ednei chegou, era pagodeiro, bagunceiro, atribulado, demoniado, era tudo isso diabo. E ele chegou ali e falou assim: Deus me trouxe a este lugar por causa de você. E aí o Ednei começou a levar violão para o serviço. Falei, rapaz, isso aqui não pode não. Não, mas Deus mandou cantar uma música aqui para você. Aí eu falei, rapaz, mas como ele foi no final de semana, a chefia não estava lá, falei, canta essa música aí. Ele, preparado está, porque antes falou que ia preparar lugar. Nossa casa não é aqui, aqui vivemos de aluguel. Nossa casa para sempre será no céu. Às vezes eu paro e começo a pensar, descubro que o mundo por mim nada fez. Se compra, se pede, se vende, se dá. Se bate na porta, se encontra outra vez. A dor que se some, mas deixa pavor, porque essa dor, entenda-me bem, Ednei canta essa música. Aí um belo dia nós fomos entre um beco do hospital, lá embaixo na cozinha. Ele fala, rapaz, você precisa voltar para Jesus. Jesus tem uma obra muito linda na tua vida. E quando ele fala isso, só estava eu e ele. E ali era um lugar escondido. E não tinha como passar. E algo passou entre nós, assim, empurrando nós dois. Aí ele falou, eu te repreendo, Satanás. Chegou na quarta-feira, fui para o culto. Aí o pastor lá pregou, parecia que estava pregando só para mim, pastor. É verdade que eu vou dizer. Só para mim. Eu falei, ele sabe da minha vida. Foi o senhor que contou. Aí eu olhei para o lado assim, rapaz, como é que esse cara sabe da minha vida, rapaz? Aí ele falou, você quer aceitar Jesus? Eu levantei a mão. Minha mão levantou do nada. Aí eu tentando abaixar, não abaixa mais não. Não abaixa não. O anjo segurou. Aí daqui a pouco eu me vejo lá na frente, dobrado o joelho. Você quer? Eu falei, agora eu quero. Já me trouxe até aqui, agora eu quero. Mas eu tinha cigarro, eu tinha opção de colar em casa, eu peguei aquilo tudo em cima da geladeira. A partir de hoje, não fumo mais. A partir de hoje, não bebo mais. Já amassei tudo, joguei fora. Eu agora sou de Deus. Sabe o que é a questão? É o jejum, é a oração que fez toda essa história. Alabassude comando. Dinei foi embora, viu que Deus me resgatou. Ele foi lá na diretoria e falou assim, ó, quero as minhas contas. Pegou as contas dele e foi embora. Nunca mais encontrei esse anjo. Rapaz, estou procurando dinheiro até hoje. Foi me dada uma missão para orar pelo enfermo. Apareceu um rapaz no hospital, cometido de uma bactéria. Um mosquito no cemitério mordeu ele. Ó, pastor, me permite, não vou passar o tempo. É rápido. O mosquito mordeu ele assim desse lado.
E eu tô lá, eu tinha liberdade. Não sabe uma pessoa com liberdade no hospital era eu. Eu era talvez mais importante que o diretor do hospital. Eu andava em tudo quanto é lugar. Como crente, então, aí que eu cheguei mesmo. Aí saí catando para orar pelas pessoas. E cheguei lá, estava aquele homem. Tinha uma senhora. E aquela senhora falava aqui assim, estava na visita do seu neto. Olha, moço, esse é meu neto. O senhor é crente? Eu falei, sou sim, senhora. Aceitei Jesus como salvador da minha vida. Ela, a visita está acabando, fala de Jesus para ele. Eu falei, pode deixar, ela foi embora, eu fiquei. E comecei, ele me conta uma história. Ele me conta a história que foi todos os jovens, escuta isso, jovem, porque amava aquele outro jovem, fizeram um pacto entre eles. Olha, quem morrer primeiro vai botar o nome onde você estiver, nós vamos sair por racha. E aí o carro bateu para lá e pum, desce o filho do pastor, vai e morre. A namorada dele se machuca muito, mas o filho do pastor morre. E ao dentro do cemitério todo mundo botou o nome. Todo mundo botou o nome. Era um pacto que eles tinham feito. E quando todo mundo saiu, todos os jovens saíram com alguma coisa do cemitério. E foram morrendo um por um. E esse rapaz foi colocado lá no hospital com o INCRA. Alabaçu de comanaço. E aí, quando ele foi colocado lá, e ele me contou isso, eu falei, rapaz, vamos quebrar esse pacto. Irmão, quer ver uma pessoa com autoridade? É crente. É crente. É lavado e remido no sangue do Cordeiro. Quem tem autoridade, amém? Quem tem autoridade, diga amém. Não é um amém qualquer, não. Amém. Porque precisam saber, Satanás precisa ouvir quem nós somos. Aleluia. Que família pertencemos. E quem é o nosso pai. E aí eu vou orar por você. Deus falou para mim, vou curar ele hoje. Eu falei, Senhor, o que é isso? Eu vou falar isso nada, vou curar ele hoje. E ele foi abrir para mim ver o buraco, irmão, que coisa horrível aquela. Tinha um lençol tampando aquele buraco. Tinha um lençol entulhado ali dentro. Eu falei, Jesus, o que é isso? O Senhor vai curar? Deus falou, vou curar. E aí comecei a orar. Deus, se tu falou que vai curar, então, Senhor, cura. Aí Deus manda eu falar dessa maneira. Diga a ele que o milagre eu fiz sobre a vida dele. E hoje ele vai embora. Eu falei, Deus está falando que você vai embora hoje. Talvez ele duvidou. Opa, segura o garotinho aí. Aleluia. Daqui a pouco, irmão, fui embora. Aí eu falei assim, olha, amanhã eu venho te ver. Cheguei no outro dia lá, correndo. Não era fortinho assim não, era magrinho. Saí porque eu deixei jogar bola, né? Aí subi correndo, cheguei lá, sabe o que acontece? O rapaz tinha recebido alta. Aí o enfermeiro, meu amigo, falei, o que houve que aquele moço estava aqui? Rapaz, eu não quero nem te dizer para você. Parece bruxaria. O que houve? Fechou! Fechou! O buraco fechou! E ali foi fazer exame, ele não tinha nada! Foi curado! Cara, sube! Deus, ele zela pelo aquele que o adora em espírito e em verdade. Vale a pena jejuar? Vale. Vale a pena continuar orando? Vale. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Fiquei estarrecido com aquilo, irmão. Fiquei estarrecido. Deus agora faz ao contrário, irmão. Irmão, olha, presta atenção. Quando Deus quer fazer cura. Vem cá, menina. Posso pegar esse garotinho aqui? Pode. Todo respeito, vem cá, meu filho. Tinha um menino assim, ó, desse tamanho aqui, ó. Não era ele, não. Esse aqui é Ben, essa é Vitória, baterista, gente de primeira linha, aleluia. Mas tinha um garoto desse tamanho no INCRA. E eu passo de manhã. Aí Deus diz para a mãe dele, chama este que passou para orar pelo teu filho. Ele estava lá na garganta dele, não na dele, com algo, um tumor. E ele não falava. Está ligado, tá vendo? Deus recebeu na hora, tá bom? Eu creio. Foi direto. Ninguém botou a mão. Então entenda, ele só gosmava. E aí, passei pela manhã, ela não me chamou. Fui trabalhar, fui comandar o que eu tinha que comandar naquele serviço.
Quando chega a tarde, um dos meus funcionários era chato com o funcionário. Funcionários fugiu, eu ia atrás. Aí falava, cara, chato. Aí o funcionário fugiu, mas já era Deus fazendo a obra. E quando ele subiu, eu subi a escada, essa senhora estava descendo. Eu falei, eu vi a senhora de manhã. Ela, Deus mandou te chamar para orar pelo meu filho. Eu falei, o que houve com seu filho? Ele está com um tumor maligno em sua garganta. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Mas vamos lá, se Deus mandou. Chego lá, irmão. Está lá a criança, é um garoto assim, bonito que nem esse menino aqui. E ele estava lá. Aí sabe o que eu faço? Aí eu falei assim, você crê que Deus vai te curar? Aí ele fez, não podia falar, com um pano assim. Você tem fé em Cristo? Ele falei, ficou fácil. Ficou fácil. Aí eu falei, vamos orar. Chamei a mãe dele, entrei na enfermaria, fechei a porta e levantamos as nossas mãos. Eu falei, em nome de Jesus, Senhor, esse garoto crê. Senhor, esse garoto tem fé. E foi o Senhor que está nos colocando para ter essa autoridade. Então agora, Senhor, cria um milagre. Daqui a pouco o alto sai daqui e vai, pula. Jesus. De manaço. Ele vassou de que manaço. Saiu! Engraçado que quem tomava conta desse menino foi numa época de Copa do Mundo. Quem tomava conta dele é um amigo meu chamado Edson. Edson não era crente, Edson era da outra banda. E aí, ele estava, irmão, o diabo mexeu para vai lá, corre, ele sai correndo. E quando ele chega, a cura já tinha sido feita. Aí ele fala, o que houve? Eu deixei esse garoto de uma maneira e ele está de outro. Falei, Jesus curou ele. Ele que Jesus curou ele. A mãe dele pegou, o Edson caminhou ele lá para fazer exame e ele já estava curado. Glória a Deus. Sabe qual é a questão? É que você tem na sua mão a autoridade, você só não usa. Você tem na tua mão o poder, você só não quer. Você tem na tua mão, né, o segredo da vitória, você só esquece. Então se você começar, aleluia, glória a Deus, se você começar a clamar, a orar, a buscar, Ele vai te dar vitória. Aleluia. Quem crê, diga amém. Daniel agora sai. Mas olha, irmão, eu posso conjecturar isto. Eu posso sim. Daniel sai falando, glória a Deus. Foi a melhor noite que ele passou da vida dele. No meio de fera, de leões. Mas o Senhor estava com a sua espada desembanhada, dizendo, Satanás, se tu tentar, hein? Ninguém toca no meu ungido. Lá baixou de comando. E agora o rei manda, tira Daniel, tira. A Bíblia fala que o rei, antes, ele não comeu nada, não teve festa, não teve nada. Olha, sobre a voz dele, ele jejuou. Não vai ter dança, não vai ter festa. O palácio vai ficar em jejum. Pela vida de Daniel. Tá o pastor, muitas das vezes, os pastores em jejum pela vida da igreja. Mas está a igreja também em jejum pela vida do pastor. É o sacerdote da igreja. Então, a glória de Deus está nesse lugar. Vale a pena jejuar? Sim ou não? Sim. Mas vale a pena orar? Sim. Você acredita no milagre de Deus? Eu não vou contar os outros não, porque dessa leva de cura Deus... Nossa, irmão, foi uma senhora macumbeira lá, essa eu vou falar. Uma senhora cheia de equipamento no corpo, e ela estava com o filho dela lá. Irmão, Deus me botou para trabalhar de 3 às 11 da noite. Eu pegava de manhã, eu era líder de manhã. Aí Deus agora muda a minha escala, bota uma outra pessoa para liderar pela manhã e me bota tarde. Eu fiquei chateado com Deus, fiquei mesmo. Falei, poxa, de manhã eu chegava cedo em casa, né? Mas eu não sabia que o milagre que Deus queria fazer era a parte da noite também. Deus quer mover com você de tarde, de manhã e de noite. Você está dentro de casa, Deus fala assim, levanta. Mas para quê? Vai lá, levanta.
Sim, senhor, estou aqui. Vai lá na casa da minha serva, põe a mão nela. Está precisando da oração. Você vai ou não vai? Você deixa a sua cama ou não deixa? Sabe por que você deixa? Porque foi ele que mandou deixar. Você não vai porque eu quero. Aquela mulher chegou lá. Ah, meu filho está aí. Mas só que o negócio não era com o filho dela. Mas deixa eu te contar uma coisa antes. Quando acabamos de orar para aquele rapaz que foi curado, eu quero falar isso. Tinha um outro rapaz crente. Aí eu saio. Depois que eu acabei de orar, eu vou embora. Aí vem um rapaz e fala assim: irmão, assim mesmo. Irmão, eu falei: irmão, ele viu o que aconteceu. A oração foi tão forte, ele manda me chamar. Aí volto eu. Fala, irmão, ora por mim também. Olha, irmão, eu nunca escutei isso. Aí vem Deus para mim: não, por este tu não ora. Lá passou de comanato. Eu pus ele aqui. Você está me entendendo como ele é poderoso? Aí ele falou: não, aqui ó, por este tu não ora. Eu pus ele aqui. Aí eu vou para ele e falo: irmão, Deus diz para mim que não vai parar para você. Sabe o que ele fala? Ele falou para mim para não falar isso, não pediu se eu orar. Olha aí, se eu oro, o dom da cura daquela hora estava assim, ó, saindo. Mas Deus falou: não, por este eu não quero que ore, porque eu sou Deus. Coloquei ele aqui. Deus te coloca em certo lugar que você tem que orar, você tem que clamar, que você tem que jejuar, que você tem que reconhecer que Ele é o Deus do milagre. Saímos daquela situação. Aquela mulher agora chega lá e Deus fala assim: diga para ela que ela será uma mulher de consagração. A mulher, aquela dona, era dona de centro espírita, isso. Eu falei: meu Deus do céu, vou falar uma coisa dessa. Mas engraçado, você também pergunta: o senhor estava sempre? Irmão, estava sempre. Eu dava as ordens e saía. Ué? Deus me botou, me deu autoridade. Ó, faz isso, faz isso, faz isso. Eu sou servo de Deus, vou ver quem está precisando de mim. E aí, foi, assim diz o Senhor para a senhora. O Senhor diz que, olha, o tempo dessa escravidão acabou. Hoje, Deus está falando que a senhora vai largar tudo isso. A senhora quer Jesus hoje? A senhora quer Jesus? Ela levanta a mão para mim. Aí eu começo a orar dentro do hospital. O local onde que Deus quer fazer o milagre, não importa. Ele quer fazer o milagre. Então ele começa a fazer um milagre hoje no seu coração. Ele quer fazer milagre hoje no seu coração. Ele está dizendo para você: hoje o milagre vai chegar à tua vida hoje. Olha, pera, você vai tomar posse agora. Toma posse, levanta a tua mão e toma posse. Fica de pé, por favor. Pastor, posso botar de pé? Me perdoa se mandei ficar de pé antes de falar com o Senhor. Toma posse. Levanta a sua mão. A sua vida, ela tem que ser diferente. Eu vou fechar isso em 4 minutos, que o irmão me deu um horário e eu vou cumprir esse horário. A partir de hoje, você não tem que ser mais dessa maneira. Você tem que ser diferente. Saber que a tua oração está chegando até o céu, sabendo que o seu jejum está sendo recebido, sabendo que a glória de Deus está descendo sobre a tua vida, sabendo que o Senhor, Ele está do teu lado, dizendo para você: não temas. Aleluia, Deus. Eu sou contigo. Aleluia, Deus. Quem crê nisso, diga amém. Meu Deus. Glória, glória, glória. Eu clamo o teu nome nesta noite, porque eu também sou necessitado de ti, ó Deus. Sou carente de ti, ó Deus. Sem a tua glória, sem o seu domínio, sem essa autoridade, nada sou. E o que eu sou hoje é porque o Senhor tem aberto portas para mim. Deus querido, agora enche a vida dos nossos irmãos, do meu pastor que está ali, do meu outro pastor, do pastor que está lá fora, do pastor que está ali, do pastor que está aqui, das irmãs que estão aqui. Senhor, enche, 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 porque a oração dessa igreja está subindo, a oração dessa igreja está chegando, e o jejum está falando: derrama a glória tua, Labassai. Tema, chupi, quefa, subi. Derrama uma unção, derrama a tua virtude, derrama o teu poder, a tua autoridade. Faça que algo mude nesta noite. É nesta noite que
conquista, é nesta noite de oração, é nesta noite de jejum. Manifesta a tua graça, Deus. Somos diferentes, não somos iguais, porque o Senhor nos selou, o Senhor nos colocou, o Senhor nos deu autoridade. Senhor, toque, vá subir na bassaio. Tira subinaio. Senhor, é nesta noite. É nesta noite. É a noite que nós entramos pela porta. Nós entramos para, Senhor, congregar, cultuar o teu nome. Então, Senhor, não deixe meus irmãos desistir do propósito, mas enche. Enche, Senhor. Enche da tua glória. Oh, lapassu de comanaço. Quando Daniel, Deus, ele saiu te glorificando. Quando Daniel ele saiu cheio. Quando Daniel ele saiu dizendo: só o Senhor é Deus. Hoje é a noite de vitória, Deus. Hoje à noite, Senhor, o qual foi determinado para essa igreja, aonde ela pôr a planta dos pés, aonde ela levantar a mão, algo vai acontecer. No nome de Jesus, pela autoridade de Deus. Senhor, enche, faz o teu milagre. Senhor, a glória é tua. E eu agradeço a esse Deus e a esta oportunidade, no nome de Jesus.